Meninos, a pergunta que não quer calar. 6:12 agora. Atenção, meus amigos do Brasil. Essa vai pro YouTube também, hein? A pergunta que não quer calar. A pergunta de R$1 bilhão. O Vila Nova, com a vitória pra cima do Atlético pelo placar de 1-0. E hoje com essa vitória espetacular pra cima da Ferroviária. Ah, mas a Ferroviária é um time fraco. Gente, a Ferroviária pegou o Atlético lá dentro e ganhou. Ganhou de outras grandes equipes, pegou o América Mineiro, uma camisa pesadíssima em Série B em Belo Horizonte e venceu a partida também. É um time muito qualificado, deu trabalho pro Coritiba, deu trabalho para outras equipes que estão inseridas, inclusive, no G4 da Série B. Então foi uma vitória gigantesca. Não tentem desvalorizar a vitória do Vila. Foi uma vitória gigantesca do poderoso Tigrão. A pergunta que fica, meus meninos, é a seguinte. Depois de 2 vitórias consecutivas, 2 grandes vitórias do Vila Nova na Série B, o time volta a sonhar com acesso? O Vila Nova está oficialmente de volta à briga pelo G4, de volta à briga por uma das 4 vagas elite do futebol do Brasil em 2026. Está ou não está, Matheus Carvalho? Sem dúvida alguma. Ganhou um clássico, ganhou um jogo fora de casa. Evidente que o Vila já tinha ganhado do Atlético, mas o jogo de hoje teve um sabor especial. Por quê? Porque o Vila jogou bem, jogou com um adversário que não tinha perdido ainda dentro de casa. Então é o jogo da resposta, é o jogo que de fato tira aquele peso da cobrança de cima dos jogadores. E eu acredito muito que de agora pra frente nós vamos ter o tempo de qualidade. Qual que é o tempo de qualidade? O Vila voltando a jogar bem, o Vila voltando a buscar ali o G4, porque tem elenco pra isso. Sempre bati nessa tecla, que o Vila Nova tem elenco para lutar no G4. E agora fez um grande jogo, fez uma grande partida, não foi um jogo ruim. Eu estava elogiando desde o primeiro tempo, né, a atuação do Vila Nova, um Vila Nova diferente, sem ter medo do adversário. E é isso. Quando você não tem medo e você tem qualidade, você faz o resultado. 6:14 agora, 6:14 em Goiânia. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil. Vedacil, seu distribuidor Guedes no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás, para todo o Brasil. Meus amigos, 6:14 agora, o Danilo diz, essa é a pergunta, cara. Essa é a pergunta de R$1 bilhão. Porque o Vila Nova, até algum tempo atrás, extremamente criticado e com justiça. Quando a gente critica aqui, a gente critica com justiça, com dor no coração e com justiça. O Vila, naquele momento da crítica, estava merecendo ser criticado. Hoje não. O Vila melhorou demais. O Vila joga um futebol que ele não jogava antes. É um futebol maravilhoso, espetacular, fantástico. Não é. Mas é um futebol que dá a gente a condição de pensar em coisas maiores, em coisas mais altas, em coisas mais ousadas nessa Série B. Essas 2 vitórias do Vila Nova na competição colocam o Vila Nova mais uma vez de volta à briga por uma das 4 vagas na Série A da próxima temporada, cracaço Danilo Dias. Thiago, por que não? Agora o torcedor deve estar se perguntando, né? Nossa, já imaginou se o Vila tivesse ganhado uma daquelas 5 partidas? Podia perder 4, mas se tivesse ganhado uma só, ele estaria já dentro do G4 hoje. Vai vendo. Mas o que foi, já foi. Vamos percorrer agora um caminho de ascendência, um caminho bacana. Para esse jogo de hoje, nós temos que ver várias nuances que, antes da partida, faziam com que o torcedor quase nem acreditava que seria possível. O Vila sem 5, 6 jogadores titulares, Jean Mota, Arilson, Formiga e outros mais, jogando contra um time que nem sequer tinha perdido em casa. Foram 6 jogos, 3 empates e 3 vitórias. Ferroviária não sabia o que era perder lá dentro. Então, e o Vila indo todo desmontado. Mas falamos aqui durante a semana, Luizinho tinha que buscar alternativas, soluções, buscar dentro do seu próprio elenco, renovar esses caras, fazer com que eles acreditassem que era a chance, a oportunidade deles garantir uma vaga de titular. Cara, que partida do Dodô, mano. Assistiu no primeiro cruzamento pro Paiunçá cabecear e no rebote o Everton fazer o gol. Fez uma partida digna de um 10, né, buscando o jogo. A bola não queimou nos seus pés. O Igor Henrique ao lado dele, sempre apoiando, também sendo um jogador importante. O ataque, o André Luiz fez um pivô, o que se pede. Não teve tantas ocasiões, mas ofereceu um gol pro Bruno Xavier fazer o terceiro ou segundo na altura, não me recordo, mas foi importante naquele momento de movimentações, de facão, pedindo a bola. Gostei da postura do Vila, principalmente no segundo tempo. O Parede ficou devendo um pouco, mas a gente tenta entender ainda, ele tá voltando de uma lesão séria, mas espera-se mais dele, aquele jogador agudo, aquele que participa mais do jogo. A peça ruim
ruim desse Vila ainda, pra mim, continua sendo o eixo ali do primeiro volante, João Vieira, bem abaixo do que foi o João do Paysandu, abaixo dos seus demais colegas. Ele, nas ações, piores momentos do Vila no campo, ele está inserido em todas. Ele não ganha bola aérea, ele não sabe sair jogando, ele ofereceu o gol pra Ferroviária. Então, assim, ele precisa encontrar o equilíbrio primeiro dele, voltar a ganhar confiança, para que ele possa ser um jogador primordial. Eu quero acreditar que o João do Paysandu ainda vai chegar nessa Série B pro Vila Nova. Mas tirando isso, o Vila Nova foi bem, foi seguro, Thiago. Por que não sonhar com G4? Tem um jogo agora daqui 5, 6 dias diante do Operário, dentro do Oba. É hora de lotar, é hora de engatar a terceira vitória, fazer 25 pontos, se aproximar daquela margem dos 30, que é o que ele pede nesse primeiro turno. O Vila Nova volta a sorrir, volta a estar no melhor momento. Vencer fora de casa é bom demais. E pro Vila Nova, da forma que foi, ainda com tantos desfalques, faz com que o Luizinho Lopes e o seu staff ganhem durante 5 dias de treinamento mais força ainda para bater o Operário aqui dentro de casa na próxima sexta. 6:18 agora, 6:18, 3 para o Vila Nova, 1 para a Ferroviária. Que vitória maravilhosa, gente, que domingo fantástico, que rodada maravilhosa pro futebol goiano. Vitória do Atlético e agora vitória do Vila Nova também. Falta só a vitória do Goiás na terça-feira. O time do Vila Nova se reaproxima do G4, são apenas 2 pontos de diferença. 6:18, a Fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas da Grande Goiânia. Peça tua peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. E da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Comida goiana de qualidade, salada, churrasco, peixes, grelhados e muito mais. Avenida Tocantins, setor aeroporto. Experimente o sabor, o tempero inigualáveis do Danove Restaurante. 6:19, vai deixando o teu like, gente. Precisamos bater 1.500 likes. Já estamos com 1.244. Torcida do Vila em polvorosa, comemorando, vibrando depois dessa grande vitória. Alô, Murilo Guimarães. Alô, Fausto Monteiro, quero uma camisa do Vila, deixa o like. Alô, Bruno Deluque, grande Bruno Deluque, aquele abraço, o Tigrão Malvadão voltou. Alô, Vinícius Andrade, coloque o Ralf na vaga do João Vieira e o Todinho na vaga do André Luiz, o time vai crescer ainda mais. O Birajara Nunes, lotação máxima na sexta-feira. Partiu Oba. Alô, Degmar Biju. Wesley Neves também tá com a gente, enfim. Um abraço para toda essa audiência maravilhosa. Todo mundo ligado aqui no pós-jogo da Rádio Band News Goiânia, a casa do futebol goiano. Matheus Carvalho, o que mudou na equipe do Vila Nova? Acho que essa pergunta também é importante. Porque o Vila Nova hoje me parece que teve personalidade para ser um time fatal. Time mortal. O Vila, quando teve a oportunidade, ele não pensou 2 vezes não. Ele matou o jogo. Ele matou com o Todinho. Ele foi eficiente defensivamente. O que mudou na postura do Vila Nova, nessa vitória importantíssima, gigantesca pra cima da Ferroviária? O que o Vila teve hoje que não teve nos outros jogos em que ele acabou perdendo, empatando, jogando fora de Goiânia, Matheus? Cara, pra mim são diversos fatores, e a gente tem que lembrar também da quantidade de desfalques, né, que o Vila Nova anda tendo a cada rodada. Mas eu vejo que a postura tática o Luizinho conseguiu recuperar, né? O Vila Nova não tinha uma postura tática decente nas mãos do Rafael Lacerda. Hoje tem uma compactação diferente no sistema de defesa, no sistema de meio campo, e o ataque ele é mais produtivo, principalmente com os pés do André Luiz, que é um jogador para mim que tá destacando demais no ataque do Vila. Não tem feito gols, mas é um jogador extremamente participativo. E aí fazendo o básico, cara, dá certo. Você fazendo o básico, dá certo. Você vai evoluindo aos poucos, vai evoluindo a cada rodada. Pra você ver, o Vila estava jogando extremamente mal com o Rafael Lacerda. Chegou o Luizinho, não teve bons resultados, mas a cada rodada a gente via um setor evoluindo, mesmo que fosse pouco. E aí o jogo-chave, sem dúvida alguma, foi o clássico diante do Atlético, em que o Vila Nova jogou mal, jogou muito mal contra o Atlético, mas marcou e tirou aquele peso. E eu falei logo depois daquela partida que quando o Vila Nova fez o gol, parece que o Vila Nova jogou mais leve. Foi um contraste muito diferente dentro daquilo que o Vila Nova estava apresentando no jogo. O Vila Nova jogou mais leve, o Vila Nova buscou mais o campo de ataque. E aí, jogando agora fora de casa diante da equipe da Ferroviária, que é uma equipe interessante, que tem um ataque muito promissor, o Vila anulou completamente o ataque da Ferroviária. Anulou completamente. E aí, conseguiu jogar também, né? Eu não posso falar que a Ferroviária ela teve momentos melhores do que o Vila, porque não teve.
A Ferroviária teve apenas algumas finalizações, mas o Vila Nova teve mais volume, o Vila Nova jogou mais no campo de ataque do que a equipe da Ferroviária, se impôs mais. É evidente que na reta final, quando ainda estava 2-1, alguns jogadores sentiram o peso do possível empate, como foi o caso do House, né? Que espalmou uma bola completamente fácil. Mas aí, meu caro, com o terceiro gol, selou que o Vila Nova pode mais, selou que o Vila Nova tem qualidade para mais e selou também aquela dúvida em cima da situação do Luizinho Lopes de ficar ou não no Vila Nova. 6h22 da noite, 6 meses sem pagar é só na Belcar. Volkswagen Livos, bônus de R$15.000 para você e o seu usado na troca. Belcar Veículos, boa de negócio. Meus amigos, atenção, na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express são mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para a sua frota, ligue agora, 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Ofertas com estilo Citroën, só na Navesa Citroën Aparecida. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025, a partir de R$ 92.990. Navesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Perde tempo não, gente. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. 6h23, alô Arthur Feitosa. Tiago, mande um abraço aí pro Jean, Pacheco, Toim, Maurício aqui no bar, quadra 55, Garavelo B. Alô, Garavelo B! Né, o bar aí, quadra 55, alô, grande Arthur Feitosa, alô, Jean, alô, Pacheco, alô, Toim, alô, Maurício. É a torcida do Vila comemorando, o povo tá maluco. A torcida do Vila tá doida, tá desesperada. E você vai lotar na sexta-feira o Onés Brasileiro Alvarenga. Gente, não tem desculpa não. Sexta-feira a gente vai abrir aqui os trabalhos às 5 da tarde e eu quero ver o maior público da temporada no Oba. Vai lotar, cabe 10 mil? 10 mil vilanovenses. Cabe 9.500? 9.500 vilanovenses. Não vai ter espaço pra ninguém. O Vila precisa demais de você, do seu apoio, do seu abraço. Esse é o momento da torcida do Vila comprar a briga. Mãos dadas com o time, mãos dadas com o treinador, com a diretoria. E o Vila Nova vai rumo ao G4, vai conquistar essa vaga. Danilo Dias, essa é a pergunta, tá todo mundo se perguntando, cara. O Vila deixou de ser um time omisso fora de casa, um time que em muitos momentos foi taxado de covarde, desorganizado e hoje fez uma partidaça contra a Ferroviária. O que mais me chamou a atenção foram os momentos corretos da partida, o entendimento dos jogadores do Vila. O Vila, quando precisou, sofreu. O Vila, quando precisou, matou a partida também. O Vila teve personalidade e organização. O que mudou nesse Vila Nova, que deixou de ser um dos piores visitantes da Série B, para hoje ter uma tarde espetacular, vencendo o bom time da Ferroviária, 3-1 jogando em Araraquara, Danilo Dias. Thiago, durante a semana até falei que o Vila precisava vencer fora de casa, né? E essa vitória faz com que o ambiente se torne novamente favorável ao Vila Nova, visto que as equipes da parte de cima ali que estavam próximas ou até dentro do G4 empataram na rodada, né? O próprio Remo com o Cuiabá empataram, o Avaí empatou com a equipe do Paysandu. Então assim, você vê o Vila Nova naquele meio de tabela ali, os seus adversários mais frontais empatando na rodada e o Vila somando pontos, né? Vencendo um adversário que até então não tinha perdido fora de casa. A Ferroviária, Thiago, a dado de curiosidade, tinha sofrido apenas 4 gols em casa e o Vila Nova hoje vem e faz 3, né? Então, assim, em 6 jogos a Ferroviária sofreu 3 gols e hoje o Vila faz os 3 gols em cima da Ferroviária, consegue fazer um resultado importantíssimo, visto que vinha com vários desfalques. O Vila se aproxima do G4, o torcedor tá empolgado novamente, mas tem que ter calma. Luizinho Lopes conseguiu dar a volta, conseguiu mostrar que com o elenco às vezes desfalcado do jeito que tava, conseguiu dar forças para os jogadores que entrassem lá e tivesse um jogo bem conseguido. O Vila, como você mesmo falou, Thiago, o Vila conseguiu ser letal, o Vila conseguiu ser eficaz, conseguiu saber sofrer nos momentos em que soube. O sistema defensivo do Vila quase não foi importunado por um bom Carlão, por um bom Tylon que participaram do primeiro gol. Então o lateral esquerdo, o menino Igor, que jogou, que partida, né? Foi soberano, não comprometeu em nenhum momento, apoiou quando tinha que apoiar, soube se defender, fechando o seu flanco, não foi ofendido em nenhum momento pelos extremos da Ferroviária e eles caíram várias vezes por ali. O Elias do outro lado firme na marcação, no jogo aéreo, apoiando quando dava. Então assim, o quarteto ali muito bem, o Everton também, uma palavra pra ele, esteve no lance do gol. O que destoou um pouco mesmo foi o João Vieira para que fosse um time completo, né? O Vila
Nova no todo. As substituições do Luizinho já é a segunda vez que ele consegue ter uma leitura muito boa do jogo. Ele consegue fazer a leitura dos jogadores entrarem bem. O Pajé, puxando contra-ataque, entrou muito bem. O próprio Todinho entrou mais uma vez, teve a sua oportunidade e participou do gol, fazendo desta vez, né? No jogo anterior contra o Atlético, ele assistiu e hoje foi a vez dele fazer o dele. Então, a leitura do Luizinho parece que ele vai se encontrando. Já dá mais minutagem novamente ao Ralf, no momento que precisava de um cara com frescor ali, visto que o Dodô estava esgotado. Tô começando a gostar. Luizinho Lopes parece que tá encontrando essa fórmula. Casamento perfeito, Vila Nova com Luizinho, resgatando um pouco que foi 2024, naqueles momentos bons em que tiveram juntos. Quem sabe, seja agora na próxima sexta, a terceira vitória seguida, e aí sim, ver aquele Luizinho correndo no Oba, aquela imagem que o torcedor quer voltar a ver novamente.